A entrevista 172 do programa Vozes dos Biomas é com a bióloga Carolina Pacheco Bertozzi, doutora em Oceanografia Biológica pelo Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo, que é professora credenciada no programa de pós-graduação em Biodiversidade de Ambientes Costeiros do Instituto de Biociências no campus do Litoral Paulista, no município de São Vicente, da Universidade Estadual Paulista, Unesp. Neste nosso bate-papo de hoje, tratamos de um tema super relevante: monitoramento e conservação da fauna marinha costeira, em especial das toninhas, que são uma espécie de golfinho mais ameaçada no Atlântico Sul Ocidental, sob risco de extinção. Carolina, obrigada pela participação no programa Vozes dos Biomas. E eu gostaria que você começasse a contar para a gente quais são os principais trabalhos que você tem desenvolvido no ecossistema costeiro, né, da Baixada Santista. Agradeço o convite de estar aqui com vocês. Bom, a gente já trabalha aqui na Baixada Santista desde o finalzinho da década de 90 aí, mais especificamente junto às comunidades pesqueiras artesanais, para fazer realmente o monitoramento das capturas acidentais de espécies ameaçadas, mais especificamente aí, né, golfinhos e tartarugas marinhas, que, para nossa surpresa, né, a gente tem diversas espécies que ocorrem aqui na Baixada Santista, e, para nossa surpresa também, esses animais acabam se enroscando na rede dos pescadores. E quando a gente começou o trabalho, aí no final da década de 90, não havia nenhuma informação sobre esse tipo de acontecimento, né? Então, quando a gente começou, foi algo que de bastante surpresa para toda a comunidade científica, inclusive. Dentre esses trabalhos, né, que vocês desenvolvem, gostaria que você desse exemplos para nós, assim, de espécies que são ameaçadas de risco de extinção. A toninha foi o que motivou realmente o projeto. Então, quando a gente teve o primeiro relato de captura acidental de uma toninha, foi no município da Praia Grande, foi quando a gente realmente começou o projeto. A toninha é a espécie de golfinho, de pequeno golfinho, mais ameaçado em todo o Atlântico Sul Ocidental, né? Então, é extremamente importante a gente informar as pessoas sobre isso. Nós temos uma espécie endêmica, ou seja, uma espécie que tem uma distribuição bastante restrita. A toninha ela ocorre somente do Espírito Santo até a Argentina, né? E numa faixa bastante costeira, né? Ela vai até mais ou menos ali aos 30 metros de profundidade. Então, quando a gente fala uma distribuição do Espírito Santo à Argentina, para um golfinho, isso é bastante restrito, né? É uma distribuição pequena. É uma espécie altamente impactada pelas ações humanas, porque ela realmente ocorre numa região muito costeira, então ela interage com diversas atividades humanas, né? Especialmente a atividade pesqueira do tipo artesanal, né? Então, os pescadores artesanais utilizam um artefato de pesca aí, que são as redes de emalhe. As redes de emalhe são feitas com fios de nylon, para justamente o peixe não enxergá-las. E da mesma forma, a toninha, né, não enxerga a rede e acaba se enroscando. Por ser um animal pulmonado, um mamífero, a toninha precisa sair para respirar. E se ela fica presa na rede, ela não consegue subir e respirar, e ela rapidamente acaba morrendo na rede de pesca. O pescador não tem interesse nessa captura, não tem valor econômico, não tem nenhum tipo de benefício para o pescador, pelo contrário, né? Um animal desse, quando se enrosca numa rede de pesca, destrói parte da rede, né? Que são animais fortes, acabam rasgando a rede. Mas é um evento que acaba acontecendo, né? Como o nome já diz, é acidental. E o grande problema é que nós temos uma pesca artesanal distribuída ao longo de toda a região costeira do sudeste e sul do Brasil, né? Operando redes de emalhe, exatamente aonde a gente tem a ocorrência das toninhas. E isso faz com que a gente tenha uma sobreposição aí muito importante, né, da pesca artesanal com a área de vida da toninha. Nós temos números
muito altos, né, de mortalidade de toninhas. Então, só para a gente dar um exemplo, um dos trabalhos que a gente também faz é o monitoramento das praias, né, para resgate de carcaças e de animais encalhados vivos também. E a toninha, nós temos aí, em média, são 300 toninhas mortas nas praias do estado de São Paulo por ano. É um número muito grande para uma população estimada em torno de 8 a 9 mil indivíduos, né. Então, se a gente fizer essa conta, a gente consegue perceber que isso não é sustentável ao longo do tempo. Não é um problema só no estado de São Paulo, então o problema da captura acidental na pratoninha, ela ocorre ao longo de toda a distribuição, na Argentina também, no Uruguai também, e várias medidas vêm sendo testadas aí para tentar reduzir essas capturas acidentais, né. Então, algumas relacionadas à própria legislação, ordenamento pesqueiro, né, então a tentativa aí de reduzir o esforço de pesca, mas também tentativas, na alteração dos métodos de pesca, né. Então nós conduzimos no ano de 2011 a 2013, um experimento, aonde nós testamos, essas redes foram desenvolvidas nos Estados Unidos, e elas foram trazidas para o Brasil, que eram redes, então, onde elas eram impregnadas com sulfato de bário, né, que era uma tentativa, né, da rede se tornar mais visível, mais reflectiva, mais perceptível pelo golfinho, né. Então, na teoria, se imaginava que poderia funcionar, testamos durante um tempo essas redes diferenciadas, mas não houve diferença nos números de captura, né. Hoje estamos testando em parceria com o projeto Toninhas do Brasil, a gente está testando os alarmes acústicos, então são sensores que são colocados junto às redes de pesca e emitem uma frequência e que acabam afastando a toninha da rede. Então também está sendo testado. Então é uma busca incessante aí dos pesquisadores, né, do pessoal da conservação, na tentativa de achar alternativas para reduzir essa mortalidade de toninhas. E Carolina, ao longo desses anos, como você falou, tem também a questão da material, né, de equipamentos, mas tem questão comportamental. Houve mudança, né, e também houve alguma redução, historicamente falando, dessa mortalidade, ou continua nos patamares quase os mesmos ao longo dos anos? Infelizmente, o número de captura acidental vem aumentando. A gente tem uma curva crescente de mortalidade e uma curva decrescente de abundância da espécie. E por que está aumentando, né, a mortalidade? A gente tem uma situação que nós chamamos, e é conhecida como sobrepesca, né? Os estoques pesqueiros comercialmente explorados estão cada vez decaindo, né, em quantidade, em biomassa. Então isso faz com que os pescadores tenham a necessidade de colocar mais redes para capturar a mesma quantidade de pescado, né. Então, quando a gente começou o trabalho na década de 90, as redes dos pescadores eram em torno ali de mais ou menos 600 do artesanal, tá, em torno aí de 400, 600 metros de comprimento. Hoje nós estamos falando de rede artesanal com aí 1.500 metros de comprimento. E não de uma, de várias redes. Então o pescador colocava uma rede de 600 metros, agora ele coloca 2, 3 de 1.500 metros, para capturar menos pescado. Por quê? Porque a gente tem um processo cada vez maior de pressão sobre os estoques pesqueiros, né. Então, ou seja, a gente tem menos peixes nos oceanos e o pescador, para continuar podendo, né, ter ali o sustento dele, continuar tendo lucro, ele precisa colocar mais rede. A partir do momento que ele coloca mais rede, a gente aumenta, né, justamente a probabilidade aí de captura acidental.
Bom, tendo em vista o que você está falando, né, é um prognóstico até um pouco alarmante, né, dentro do que está se enquadrando, né? O que, fora essas questões de tecnologia, né, que você citou, assim, quais outras maneiras seriam possíveis, assim, de remediar um pouco, né, mitigar esses danos todos, né, que estão sendo causados? O ordenamento pesqueiro, né, então a gente ter épocas do ano, locais de pesca adequado, isso precisa ser feito com urgência no Brasil. O ordenamento pesqueiro no Brasil ainda é bastante falho. E quando a gente fala de ordenamento pesqueiro, que não entenda que nós estamos falando de proibições e legislações proibitivas da pesca. Não, a gente está falando de uma pesca sustentável, de uma pesca que para ser mantida a médio e longo prazo, porque se nós continuarmos sem ordenamento pesqueiro, nós vamos viver a situação que a gente está vivendo nesse momento, que são os pescadores cada vez mais marginalizados. O pescador vai para o mar e volta sem pescado, ele não está pagando o combustível dele. Isso é a falta de um ordenamento pesqueiro, porque se pesca em época de reprodução, se pesca em áreas que não deveria estar se pescando, né? Então, o ordenamento pesqueiro não específico para a toninha, mas específico para a pesca de maneira geral, é que vai assegurar com que a gente consiga fazer a conservação tanto dos nossos estoques pesqueiros, que é extremamente importante para a questão da segurança alimentar, né, da população, como também das espécies ameaçadas, né? Então, é hoje, com certeza, ordenamento pesqueiro, unidades de conservação marinha, áreas de áreas de preservação marinhas, né? E também a busca aí de subsídios tecnológicos, né, que vão nos auxiliar. Então, é uma soma de fatores, mas o ordenamento pesqueiro é o principal, porque a questão da captura acidental, ela não é um problema apenas de conservação, ele é um problema socioambiental, porque afeta principalmente, né, a gente está falando da pesca artesanal, do pescador de pequena escala, que necessita dessa pesca. Não dá para a gente chegar e falar assim, não, olha, está matando a toninha e a gente vai ter que proibir a pesca. Não dá, se fosse a frota industrial, a gente poderia pensar numa ação mais enérgica nesse sentido, né? Mas a artesanal não, o pescador ele está ali pescando naquela área há anos, né? Tradicionalmente, então precisa realmente de um trabalho socioambiental para que a gente consiga salvar não somente a toninha, mas outras espécies aí tanto de valor comercial como espécies não comerciais. Com relação às unidades de conservação marinhas, né, costeiras, o que que você poderia exemplificar? Como é que elas ajudam, né, nessa salvaguarda, né, dessas espécies? São extremamente importantes. é, as unidades de conservação marinha, elas são um berçário, digamos assim, um celeiro para crescimento do pescado, inclusive. E a gente sempre fala isso para os pescadores. É a sua poupança, é ali que os peixes vão estar aumentando, crescendo em tamanho. Isso é conhecido cientificamente. Então, unidades de conservação marinhas bem geridas, né, você tem um aumento não apenas da biodiversidade, mas especialmente da biomassa. Né? Você tem um aumento do tamanho dos indivíduos. Os indivíduos não estão sendo pescados, eles conseguem alcançar maiores tamanhos e aí quando eles se reproduzem, eles têm uma maior taxa de reprodução. Então são mais reprodutivos, né? Colocam mais filhotes. Então, assim, são essenciais. O grande problema para espécies como golfinhos, baleias, tubarões, são espécies que são de grande deslocamento, né? Então, quando a gente fala de uma unidade de conservação para salvar especificamente uma espécie deste tipo, né, espécies de grande deslocamento, ou a gente está falando de uma unidade de conservação gigantesca, né, o que não é viável, porque daí você não consegue fiscalizar, você tem toda uma questão
que dificulta essa fiscalização, mas a gente está falando aí, então, de um problema que é como fazer isso, né, para essas espécies. Então, as unidades de conservação, elas servem muito mais especificamente aí para espécies recifais, né, espécies que utilizam ali, né, essas áreas rochosas. Para espécies, assim, de grande deslocamento, é mais complicado, né, não é tão simples, a criação dessas unidades com o objetivo de proteção exclusiva delas. E Carolina, a gente está chegando nos momentos finais, né? Tá muito interessante, né? As explicações que você está dando para a gente. Eu gostaria que você falasse assim o que você considera pertinente, assim, de tanto de ações, iniciativas proativas que podem acontecer, quanto aos desafios à frente, né? Que você, como pesquisadora, né? Analisa, né? Com relação à biodiversidade, em especial as toninhas, que foi o foco, né? Dessa entrevista. Eu acho que uma mensagem final para todo mundo, eu acho que, o consumo consciente do pescado é um primeiro passo que todos nós podemos fazer. Então, saber a origem do que você está consumindo, né, diversificar o tipo de pescado que você consome, também é uma boa maneira da gente, tirar a pressão sobre alguns estoques pesqueiros, né, então as pessoas muitas vezes só querem um tipo de pescado, né, é a pescada, é o robalo, então que as pessoas diversifiquem o consumo, saibam de onde está vindo, né, esse pescado, de que tipo de pesca, para que a gente possa valorizar aquela pesca mais seletiva, né, de pescadores que realmente obedecem e cumprem com as regras, com as legislações existentes. Então, acho que esse é um papel nosso como cidadão, é a gente conhecer a origem do que a gente está consumindo. E como uma mensagem geral, assim, também de desafio, na verdade, que a gente tem para enfrentar aí, são os mais diversos, né. Eu acho que a conservação da biodiversidade de maneira geral e a marinha especificamente, ela está cada vez mais difícil por inúmeros fatores, né, então a pesca é algo que já faz uma pressão desde a década de 50, então desde a década de 50 a gente já sabe que existe uma pressão sobre essas espécies, mas a gente tem agora o problema seríssimo dos resíduos sólidos, né, flutuantes aí nos oceanos, e a gente cada vez mais vem encontrando. Então, um dos trabalhos que a gente executou aqui, por exemplo, foi com ingestão de resíduos sólidos por tartarugas marinhas. Mais de 80% das tartarugas, né, que foram necropsiadas, que foram analisadas, possuíam grande quantidade de resíduos sólidos no trato digestório, mais de 80%, né. E a gente tem um desafio aí que a gente gigantesco, que são as mudanças climáticas, né. Então o aquecimento do oceano, nós é um desafio, porque a gente vai ter alterações gigantescas aí relacionadas à biodiversidade, à fauna, né, isso a gente já diversos trabalhos aí mostrando alterações que vão ocorrer aí, né, por conta dessa questão das mudanças climáticas. Então os desafios são gigantescos, né, então eu acho que cada vez mais as pessoas, e eu acho que isso já vem acontecendo, o público em geral, estar consciente de que é uma problemática de todos nós, não mais de ambientalistas ou pesquisadores da área, mas é um problema de todos nós, né. Todas essas questões relacionadas à perda de biodiversidade, mudanças climáticas, resíduos sólidos, e nós temos que trabalhar todos juntos, né, para tentar cada vez mais impactar menos, né, o ambiente nosso. Gratidão e um bom trabalho para você. Obrigada, eu que agradeço, Sena.